Oi, gente, eu sou a Kalinda Gurgel, estudante de jornalismo aqui da Unifor, e hoje eu estou com Cláudio Meireles, professor aqui da Unifor e docente há 10 anos. O professor veio conversar com a gente sobre o tema descriminalização do porte da maconha e no cenário jurídico atual brasileiro. É um prazer, professor, tê-lo aqui conosco. Professor, para a gente começar essa nossa conversa, você poderia me dizer como você avalia a atual situação jurídica sobre a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal aqui no Brasil? Perfeito. Então, desde 2006, quando foi sancionada pelo então presidente Lula, hoje, novamente, mas à época, era o presidente também do país, a chamada Lei Antidrogas, que há uma diferenciação no que diz respeito ao porte, certo? Ou seja, o usuário, aquele que porta a droga ilícita enquanto usuário, e em relação ao tráfico. Então, hoje, muito embora seja um tipo penal, o usuário, ele não é apenado, ou seja, ele não vai sofrer, uma vez condenado, nenhuma pena restritiva de liberdade. Então, são medidas educativas, advertências. Ou seja, no Brasil atualmente, é criminalizado o porte, seja para uso recreativo e, obviamente, para o tráfico. O que nós temos também é um debate, tanto no campo do Poder Judiciário, mais precisamente no Supremo Tribunal Federal, como no Congresso Nacional, local onde está tramitando uma proposta de emenda à Constituição, a respeito ou da descriminalização do porte para uso pessoal, ou até mesmo de tornar a regra de criminalização ainda mais rígida. Então, estamos no momento de uma certa tensão entre os poderes no que diz respeito a essa temática. Você poderia explicar um pouco melhor a diferença entre a descriminalização e a legalização no porte de drogas ilícitas? Perfeito. Essa diferença é fundamental para a gente poder continuar com a nossa conversa. Então, descriminalizar é, digamos, o que parece óbvio, é você retirar do campo do direito penal. Então, a gente estabelece como fato típico, a gente estabelece como uma conduta que é regulamentada pelo campo criminal, sempre aquele tipo de ato que se quer reprimir, que se quer extirpar do meio social. Então, descriminalizar, dentro do nosso debate hoje no Brasil, seria, por exemplo, retirar o tipo penal no que diz respeito ao porte de uma droga ilícita para uso pessoal. Entretanto, a comercialização, a produção, ou seja, o tráfico, como é hoje caracterizado, continuaria sendo crime. Legalizar já seria dar, digamos, uma série de passos a mais. É o que já aconteceu em alguns países como o Uruguai, como a Alemanha, na própria Holanda, Canadá, alguns estados norte-americanos, que é você trazer para um campo de regulamentação, como hoje é no Brasil, o álcool ou o tabaco. Então, você tira totalmente do campo penal, autoriza o uso livre daquela substância, mas dentro de um controle estatal, que vai passar pelas diversas etapas de produção, comércio, transporte, etc. Então, hoje o que está efetivamente em debate é somente a descriminalização do porte para uso pessoal. E continuando essa nossa conversa, quais são os principais argumentos jurídicos que embasam os votos que são favoráveis e contrários à descriminalização? Perfeito. O julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal ele está suspenso porque um dos ministros ele pediu vistas no processo, que mesmo quem não é da área jurídica já deve ter escutado esse termo em muitas ocasiões, é como se aquele julgador ele entende que ele precisa de um pouco mais de tempo para analisar as nuances. Mas nós já tivemos até o momento 8 votos, foram 5 votos favoráveis à descriminalização e 3 votos contrários à descriminalização. O que a gente consegue identificar pelo teor dos votos, logicamente, cada ministro vai ter uma argumentação em determinado sentido, mas tentando aqui trazer uma síntese, é que os votos favoráveis à descriminalização têm especialmente 2 eixos. O primeiro eixo, liberdade individual. Então, estaria dentro do campo da autonomia da vontade, da liberdade do cidadão, escolher ou não o uso, seja recreativo ou enfim. Por isso que a gente também deve identificar que esse debate não diz respeito ao uso medicinal, certo? Então, a disputa que hoje existe no que diz respeito tanto à votação no Supremo como à PEC que tramita no Congresso Nacional, não fala sobre o uso medicinal, mas o uso recreativo. Então, seria o porte da substância ou até mesmo um plantio na sua própria residência para consumo próprio
enquanto um direito à liberdade individual de escolha. Esse é um primeiro eixo importante. Um segundo eixo diz respeito a que na legislação não há uma definição clara para categorizar alguém que, de repente, numa abordagem policial é encontrado com alguma droga ilícita, se essa pessoa seria considerada usuário ou traficante. Então, dentro do julgamento do Supremo, os ministros também estão delimitando uma gramatura para você diferenciar o usuário de quem trafica, né? Que a depender do voto, hoje estaria entre 25 a 60 gramas, certo? Por quê? Pós a Lei Antidrogas de 2006, o que se observou foi um aumento do encarceramento no Brasil por questões relacionadas ao tráfico. Na prática, o que alguns especialistas afirmam? Que muitas vezes na abordagem policial, o aspecto da gramatura não é levado em consideração, mas outros elementos, inclusive perfilamento racial ou critérios socioeconômicos, como na criminalização de alguns segmentos sociais que já são historicamente discriminados no Brasil. Então, esse também seria um problema que, para esses ministros que votam a favor da descriminalização, poderia ser resolvido. Já os ministros, os 3 que votaram de maneira desfavorável à descriminalização, apontam inicialmente, obviamente, as questões relativas à saúde. Então, a escolha individual do cidadão em usar aquela substância não poderia ser colocada de uma maneira a se sobressair sobre a própria saúde pública. Porque, vejam bem, muito embora a cannabis não possa ser considerada como uma droga com um grande potencial de dano à saúde, como cocaína ou heroína, inclusive já em 2020 a OMS emitiu uma recomendação para que a cannabis fosse retirada da lista das drogas perigosas pela ONU, e àquele tempo a Comissão de Narcóticos da ONU de fato retirou, votou e retirou a maconha dessa lista. Então, quer dizer, não chega a ser uma droga de fato danosa e perigosa como essas outras, mas obviamente que existem danos à saúde, Então, o consumo recreativo pelo fumo causa os mesmos males que a nicotina, até males piores. Existem indicativos de que pode atrapalhar o adequado desenvolvimento da neurocognição, certo? O desenvolvimento neuroencefálico. Obviamente que a depender do diagnóstico da pessoa, se ela tiver algum tipo de transtorno e uma medicação que ela tome, também não seria indicado o consumo. Então, há toda essa preocupação com o aspecto da saúde. E também há um segundo eixo também nos votos que são desfavoráveis à descriminalização, que diz respeito a uma política criminal de combate às drogas. Então, que deveria existir realmente uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de entorpecente, e que você facilitar ou viabilizar o consumo de uma droga, até mesmo de um menor potencial de dano à saúde, como a maconha, poderia também significar uma facilitação de acesso ou de entrada em outros tipos de vícios e males que a gente sabe que entorpecentes mais pesados causam. E quais seriam os impactos sociais e legais caso o STF decida descriminalizar? Bom, hoje nós estamos dentro de uma conjuntura que ela é um tanto quanto tensa, eu diria. Por quê? O julgamento foi suspenso, não há ainda data para retomada. Como eu falei, 5 votos favoráveis pela descriminalização, 3 votos contra. Basta mais um voto, para que a decisão atinja a maioria de 6, são 11 ministros. Mas, paralelamente, está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para alterar certos dispositivos, em especial o artigo 5º, incluindo ali um inciso 80, só para quem esteja assistindo possa compreender. O artigo 5º da Constituição traz os direitos e garantias fundamentais. Originariamente, nós tínhamos 78 incisos nesse artigo 5º. Há pouco tempo atrás, foi acrescido o inciso 79, para aumentar os nossos direitos fundamentais, porque elevou ao patamar de direito fundamental a proteção de dados pessoais. Teríamos, então, o 80º inciso, o inciso 80, para estabelecer de maneira clara e inequívoca que é criminalizado o porte de drogas, seja para uso pessoal ou para tráfico, independentemente da gramatura. Esse é um ponto importante. Então, no mínimo, nós temos uma situação de um antagonismo entre a tendência do julgamento do Supremo. Por que eu digo tendência? Porque o julgamento não cessou ainda,
e uma tendência no Congresso de aprovação dessa PEC. Por que eu digo que é tendência também? Porque essa PEC ela já foi aprovada no Senado, ela está hoje na Câmara dos Deputados, ela depende de 2 votações na Câmara por 3/5, então é um quórum bem elevado, mas dentro do quadro político-ideológico hoje da Câmara, me parece que é provável que ela seja aprovada, né? Então, eu vislumbro um possível escalonamento no tensionamento entre esses poderes, muito embora, digamos, que o Supremo Tribunal Federal está agindo dentro do controle de constitucionalidade, que é analisar, no caso desse recurso extraordinário específico, se o artigo 28 da Lei Antidrogas é compatível com a Constituição Federal, enquanto que o Congresso Nacional está legislando, está alterando a Constituição dentro daquilo que lhe compete. O que a gente pode refletir é, será que essa temática, primeiramente, ela deveria ser objeto de uma deliberação no sentido da descriminalização pelo Poder Judiciário? Ou realmente cabe ao Legislativo regular esse tipo de questão? Outro ponto, faz sentido, do ponto de vista da estrutura normativa, você incluir uma determinação de criminalização total no artigo 5º da Constituição? Será que essa é a melhor técnica legislativa? Ou é uma espécie realmente de contra-ataque do Legislativo em face do Judiciário para dizer que nós aqui estamos demarcando o território, né? Porque, no final das contas, será que lidar com essas questões dentro do campo penal é realmente a melhor escolha para o Brasil enquanto nação? Ou será que se trata de um aspecto mais voltado para a saúde pública, ou até mesmo para a liberdade individual mesmo? Enfim, então é um tema bastante complexo, existem muitas camadas. E para finalizar a nossa entrevista, quais seriam os principais desafios na implementação de uma política de descriminalização no cenário atual, considerando o jurídico e o policial? Perfeito. Então, assim, também recentemente nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal extremamente importante no que diz respeito ao perfilamento racial, né, de que não pode uma abordagem policial ser definida em aspectos fenotípicos, em questões relacionadas, por exemplo, à raça, né? Então, ou seja, uma tentativa de identificar outros elementos que realmente caracterizem uma suspeita, certo, mais robusta. Então, para que um tema dessa natureza tenha chegado ao Supremo, significa que nós temos, sim, uma problemática, uma ferida aberta hoje no Brasil de criminalização da pessoa pobre, de uma sobrecarga, certo, no sistema penitenciário, até mesmo, né, de muitos indivíduos que talvez precisariam ter um outro tipo de abordagem, inclusive no aspecto da ressocialização, da reinserção na sociedade. Então, é uma ferida aberta e é um problema que, na realidade, remonta a algumas décadas, que também não será solucionado de uma maneira célere, né? Por outro lado, devemos compreender o seguinte, que a descriminalização do uso de qualquer tipo de entorpecente, muito embora passe pelo debate do direito individual, tem sim consequências para a saúde pública. Afinal de contas, não é como se você fosse tomar um chá de camomila, digamos assim, né? Ao passo que o álcool causa danos à saúde, a nicotina causa danos à saúde, inclusive medicamentos que são vendidos em farmácia sem prescrição médica, diante do seu abuso, também podem causar danos muito sérios à saúde. Ou seja, será que o combate, a guerra contra as drogas, tem uma efetividade mais adequada, trazendo ainda assim uma repressão mais contundente a quem utilizaria aquela substância apenas para uso pessoal? Ou nós já temos evidências, inclusive de experiências em outros países, que apontam o contrário, que uma política de descriminalização pode até reduzir o consumo, ou reduzir o encarceramento indevido, né? Enfim. Então, a decisão do STF por si só não resolveria o problema. A gente ainda demandaria de uma manifestação do Congresso Nacional para regulamentar de forma mais definitiva, né? Mas a tendência seria que já nessa decisão fosse estabelecida, inclusive, a gramatura, como eu falei, certo? De uma maneira um pouco mais geral, digamos que essas são algumas das questões que a gente pode trazer, que deixam ainda em aberto esse tema. Muito obrigada, professor, pela entrevista. O Mundo no Campus vai ficando por aqui, mas muito obrigada pela sua audiência e até mais.